Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da exuberante, linda mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 7º. Você que nos assiste em casa pode participar. Nós sempre recomendamos que você tenha o livro, seja físico ou virtual, e que possa ter também uma anotação, um papel, lápis e caneta, ou mesmo no próprio livro, porque nós procuramos, além de tirar o espírito da letra, procuramos também, a nossa equipe de produção, fazer a simplificação de palavras complicadas, porque muitas vezes o leitor não tem tempo de ir ao dicionário, então ele fica pulando, como um canguru, assim, sabe? Fica pulando, e aí perde um pouco o sentido. Nós, então, fazemos este trabalho para decodificar o entendimento e ficar mais clara a ideia. Os sinônimos que colocamos também ajudam a entender o texto. Portanto, aqui nós vamos começar o capítulo 7º. Você poderá acompanhar com a gente o capítulo cujo título é O Quadro Doloroso. Nós vamos agora para a nossa sala de leitura. Vamos lá? Então, André Luiz começa a descrever o que está acontecendo com eles, depois daquela noite, do capítulo 6º. Ele diz assim: de manhã, um emissário do sacerdote Gregório, com um semblante mal-humorado, veio notificar-nos, em nome de Gregório, que dispunhamos de liberdade até as primeiras horas da tarde, quando ele nos receberia para o entendimento particular. Saímos do cubículo, sinceramente desafogados, aliviados. A noite havia sido simplesmente aflitiva, pelo menos para mim, que não conseguira qualquer quietação no repouso. Não somente o ruído de fora se fizera contínuo e desagradável, mas também a atmosfera pesava, asfixiante. As alucinadoras conversações no ambiente me perturbavam e feriam. Gúbio nos convidou a uma pequena excursão educativa, dizendo-me bondoso: vejamos, André, vejamos se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Os ovoides. Eloy e eu, aí estão os ovoides, que eles haviam visto no dia anterior, orbitando a atmosfera física e vibratória das pessoas. Eloy e eu acompanhamos Gúbio, felizes. A rua coalhava-se, enchia-se de tipos característicos da anormalidade deprimente. Aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas, homens e mulheres de fisionomia torturada iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais. Com exceção de alguns que nos olhavam de olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade, a maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia, a falta de memória e o desespero. Muitos demonstravam-se irritadiços diante da calma que nós a eles testemunhávamos. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo naquele ambiente se mostrava ou se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano em que eles estavam. A conversação ociosa era ali o traço dominante. O instrutor nos informou então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Rebaixadas pelas próprias atitudes, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Com efeito, a paisagem, sob o ponto de vista de ordem, deixava muito a desejar. As edificações, com exceção dos palácios da praça governativa,
aonde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes, revestidas de uma substância parecida com o lodo, mostravam-se repelentes, não só à nossa visão, mas também pelo cheiro, pelas exalações desagradáveis. A vegetação em todos os lugares era escassa e mirrada, pobrezinha, definhada. Gritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes, provocando em nós uma sincera piedade. Fossem poucos os transeuntes infelizes, e nós poderíamos pensar num serviço metódico de assistência individual. Mas, que dizer de uma cidade inteira constituída por milhares de loucos declarados? Dentro de uma colmeia dessa natureza, o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral, não seria ele, de verdade, o alienado mental aos olhos dos outros? Impraticável, portanto, qualquer organização beneficente visível, a não ser através de serviço arriscado como aquele de que o nosso instrutor se incumbira, tocado pela renúncia, na obra de santificação com o Cristo. Além das perturbações reinantes capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do mundo, além disso, pairava na atmosfera sufocante nevoeiro, que mal nos deixava entrever o horizonte à distância. O sol, através de uma espessa cortina de fumaça, cuja procedência me era impossível determinar, era visto por nós como se fosse uma bola de sangue afogueado. Eloi, forçando o bom humor, perguntou a propósito se o inferno era um hospício de proporções assim muito grandes, ao que o nosso orientador respondeu concordando e informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. E disse Gúbio: a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são próprias na matéria que a circunda. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis, também em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Nós então havíamos andado atravessando compridos labirintos e achamo-nos diante de extensa edificação que, com boa vontade, nomearemos por asilo de espíritos desamparados. Enquanto eu estava encarnado, a mim me seria extremamente difícil acreditar numa cena igual àquela que surgiu diante dos nossos olhos, inquietos. Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me havia tocado tão fundo o coração. A gritaria em torno era de espantar. Passamos por uma lodosa muralha e, depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos inimagináveis. Sentíamos-nos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em um abrupto, em um inesperado despenhadeiro. Vejam só, a cidade dava lugar a um ambiente extremamente feio, grotesco, como se fosse um vale de sofrimentos. Eles estavam chegando ali. Depois de terem saído e passado a noite naquele cubículo mal cheiroso, como se fossem prisioneiros, receberam algumas horas de liberdade e então saíram do ambiente para visitar. Não havia ordem, não havia higiene, não havia entendimento de serviços coletivos. Tudo o que vocês veem demonstra esta ausência de organização. E isto é algo que acontece com os encarnados.
Os encarnados menos evoluídos, menos elevados, não gostam de ordem, não gostam de nenhuma atividade que exija uma modificação de hábitos, de costumes. Preferem ficar sempre fazendo as mesmas coisas, não colocam nada de novo na mente. A mente fica plastificada naqueles momentos de comodismo, de preguiça. E este tipo de atitude, nesse lugar, era comum, constante. O lixo se acumulava, a imundície dava notícia da falta de equilíbrio dos habitantes daquele ambiente. As construções eram pobres, você imaginar paredes feitas de lodo mal cheiroso e as pessoas morando ali dentro? Mas André Luiz, vendo tudo isso, não se assustou tanto como quando ele chegou a esse local onde a loucura era abundante. Não seria então maluco aquele que desejasse importar a ordem que vem de outros mundos, de outros níveis, para implantar ali a força? Mas o capítulo vai continuar, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Eu espero você. Olá, estamos de volta com o capítulo 7º do livro Libertação, cujo título é Quadro Doloroso. Eles chegaram então a uma localidade nessa cidade meio bizarra, meio medieval quase, não é? Que dava para um abismo, para um vale, onde havia só tragédia. E André ficou espantado. Agora ele vai começar a contar o que ele está vendo. À nossa frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas, cavernas e abismos. Como se nós nos situássemos perante uma imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana, porque lá dentro turbilhões de vozes explodiam, ininterruptos, parecendo uma estranha mistura de lamento de homens e de animais. As minhas fibras mais íntimas tremeram. E não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloi, o movimento era de recuo instintivo. O orientador, no entanto, estava firme. Longe de nos endossar, de nos estimular a fraqueza, fingiu que não viu, ignorou-a deliberadamente e disse com calma: aqui amontoam-se como se fossem galhos secos, milhares de criaturas que abusaram dos sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados, presos em escuro setor de uma alienação mental. Esgotam aqui, eles gastam resíduos envenenados, que acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo da terra, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. Talvez porque nosso espanto crescesse à vista da tela aflitiva e tenebrosa, de maneira serena ele ainda acrescentou: não estamos contemplando a não ser a superfície de trevosos cárceres, de trevosas penitenciárias, a se confundirem com os precipícios que vão para baixo da crosta da terra. E então compungidamente Eloi pergunta: mas não vai haver recurso a tanto desamparo? E depois de pensar alguns momentos rápidos, Gúbio disse em tom grave: quando encontramos um morto de cada vez, é fácil conceder a esse morto uma sepultura merecida, condigna, respeitada. Mas, se os cadáveres são contados por multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. Todos os espíritos renascem
nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem, assumirem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade, quando não se encontram em uma simples estrada evolutiva. Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adorar a morte na preguiça, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, esquecendo ou olvidando a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Ao invés de estruturarem destino santificante, com vistas ao amanhã infinito, menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação que lhe deveria pertencer como decisão própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo o conjunto de revelações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, se confiam, se entregam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer, senão seguir nas linhas de paciência por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Temos que esperar. Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas também é compreensível e necessária. Aí o André diz assim, eu perguntei a ele se nesses lugares purgatoriais não havia companheiros amigos, detentores da missão de consolar, ao que o nosso instrutor respondeu afirmativamente, sim, André. Esta imensa coletividade dentro da qual predominam individualidades que pelo sofrimento contínuo se caracterizam por um comportamento sub-humano, não está esquecida. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Agora, todavia, não dispomos de oportunidade para identificação de missionários e servidores do bem. Vamos ao estudo que nos interessa de mais perto. Descemos então alguns metros e encontramos esquálida mulher estendida no solo. Esquálida, magrinha. Gúbio colocou sobre ela os olhos muito lúcidos e depois de alguns momentos recomendou-nos seguir-lhe a observação. Aí está a imagem do projeto Imagem. Esta observação precisa. E então ele me perguntou, você está vendo realmente, André? Aí o André diz assim, eu percebi que a infeliz mulher se cercava de 3 formas ovoides. E vocês vão ver de novo na imagem que essas 3 formas ovoides estão diferentes entre si pelas cores, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse, nesse momento, todo o meu potencial de atenção. André, vocês estão vendo que uma das formas ovoides é mais clarinha, a outra é mais achurada, mais cinza e tem uma bem escura. E eu então disse, sim, reparo curioso a existência de 3 figuras vivas, que estão justapostas ao seu perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve gelatina, fluida e sem forma. Gúbio elucidou sem detença. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que atormenta o ser deles. Gastaram o perispírito sob indescritíveis tormentas de desespero e ligaram-se e mantam-se naturalmente à mulher que odeiam. Esta irmã, que por sua vez ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Quer dizer, veja só, vem para mim aqui. Essa mulher que está ali, já desencarnada, está com o seu perispírito sendo atacado ou sendo vinculado a 3
ovoides, que são outros espíritos sem a forma, que obviamente estão atuando sobre ela porque é alguém que eles odeiam, que mesmo estando no plano espiritual, eles tratam como se fosse alguém que tivesse um corpo de carne. E como ela não teve ainda a ciência de se iluminar, você está vendo no texto aqui, ó, não descobriu que é através do amor que a pessoa aprende, que o amor é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Elas odeiam essa mulher porque ela não amou, ela não ajudou, ela não libertou ninguém. Mas você vê que naquele lugar, logo no começo deste bloco, o instrutor diz que estão as pessoas que na terra não fizeram nada de bom por si mesmas e nem por ninguém. Gastaram o seu tempo em coisas inúteis. Sabe aquele negócio? Nós vamos na balada, a gente vai no show, a gente vai curtir isso, curtir aquilo, a gente vai atrás de tolices. Então, é claro que não é só isso. O crime que às vezes cometemos, esquecendo a gloriosa imortalidade, ele também faz parte do resultado. Essas pessoas, ao invés de criarem um destino santificante com vistas ao amanhã, menosprezam as oportunidades de crescimento, não gostam de estudar, fogem do aprendizado, reclamam de qualquer disciplina e, por causa disso, contraem dívidas pesadas, retardando a obra da evolução delas mesmas. Por isso que eles não têm como obrigar esses espíritos a serem diferentes. Se eles têm a inteligência e com todo este conjunto, com este acervo de revelações que a bondade divina colocou na Terra para solucionar os problemas da alma através das religiões, eles preferem ridicularizar os valores morais e não se dedicar a não ser ao seu próprio atraso, os espíritos não têm o que fazer. Então, quando você está assistindo este programa e lendo este livro, analise sua conduta, analise o que você está fazendo com o seu tempo. Acha que só a diversão vai fazer sentido na sua vida? Quando nós chegarmos do outro lado, será que estaremos livres de termos que passar por um abismo dessa natureza? Não é o inferno, não. Seria muito bom que fosse o capeta, seria muito melhor. Porque o capeta é um ser à parte, mas nós estamos nessas condições pela nossa mente desajustada, pela nossa escolha. Que é isso exatamente que nós precisaremos mudar por arrependermos-nos. Só que quando chegar lá, o arrependimento é apenas um vale de lágrimas. Enquanto que se ele acontecer aqui, ele ainda dá para consertar muitas coisas que nós fizemos de errado e podemos refazer, não é mesmo? Então, vamos pensar nisso e acompanhar o nosso próximo bloco, que está muito interessante. Eu aguardo você. Estamos de volta com o capítulo 7º do livro Libertação. Estamos aprendendo coisas interessantes que têm a ver fundamentalmente com nossas escolhas nesta vida. Como é que nós agimos? O que é que nós preferimos? Como nós vamos colocar na mente dessa juventude alucinada, entregue às aventuras que alguns dizem que são da sua idade, que são normais, que seja o conjunto das drogas, dos excessos, da curtição, é exatamente uma maneira de gastar e gastar o tempo sem produzir nada de bom para si mesmo? Será que essas pessoas que se embebedam, que se drogam, que se entregam a todos os prazeres com a desculpa de que elas têm que curtir, estão preparadas para encontrar esse destino? Isso que vem depois, que são quilômetros e quilômetros de lugares assim, e André Luiz está falando só de um?
a coisa vai ficar interessante. Vamos lá, porque o quadro doloroso vai ser ainda aprofundado agora. Diz André: sondamos, auscultamos de mais perto esse desventurado espírito, essa mulher. E Gúbio assumiu a atitude do médico diante da paciente e dos seus aprendizes. A mulher sofredora envolvida num halo de forças cinzento-escuras registrou a nossa presença e gritou entre a aflição e a idiotia: Joaquim! Aonde está Joaquim? Digam-me, por piedade, para onde o levaram? Ajudem-me, ajudem-me! O nosso orientador tranquilizou-a com algumas palavras, e não lhe conferindo maior atenção, além daquela que o psiquiatra dispensa ao doente em grave crise, observou para a gente: examinem os ovoides, sondem, pesquisem magneticamente com as mãos. André então fala que rapidamente eu coloquei as minhas mãos sobre ele, toquei o primeiro e eu notei que ele reagia positivamente. Num ato de vontade, liguei minha capacidade de ouvir ao campo íntimo daquela forma. E assombrado, eu comecei a ouvir gemidos e frases, como que de longe, longínquos, pelo fio do pensamento. E essas frases diziam: vingança, vingança, não descansarei até o fim. Esta mulher infame me pagará. Repeti a experiência, diz André, com os outros dois. E os resultados foram idênticos. As exclamações assassina, assassina transbordavam de cada um deles. Após acariciar a doente com um carinho fraterno, analisando-a atencioso, Gúbio dirigiu-nos a palavra esclarecendo: Joaquim será naturalmente o companheiro que morreu antes dela, que a antecedeu nas lides da reencarnação. Por certo, já voltou à Terra, ao mundo mais denso, a fim de preparar lá o lugar para ela também. A pobrezinha está esperando a oportunidade de retorno à luta benéfica. Eu vejo, diz Gúbio, eu vejo o seu drama. Ela foi tirânica senhora de escravos no século que terminou. Percebo-lhe as recordações da fazenda próspera e feliz nos arquivos mentais. Foi jovem e bonita, mas desposou, casou de acordo, conforme, consoante o programa de provas salvadoras, um cavalheiro de idade madura, que por sua vez já havia assumido compromissos sentimentais com uma escrava humilde. Embora a mudança natural de vida diante do casamento, ele não abandonou este débito com a moça. Em razão disso, a pobre mãe e escrava, ainda moça, penitente e desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com os rebentos de seu amor menos feliz com o homem. Com a passagem do tempo, a esposa, requestada, enciumada e fascinante, conheceu toda a extensão do assunto e revelou a irascibilidade, a cólera que lhe povoava a alma. Dirigiu-se ao marido, colérica e violenta, dobrando-o aos caprichos que lhe exacerbavam, que lhe tornavam a mente ainda irritada, ainda mais. Lhe constrangiam a mente, que tornavam aquele ódio ainda mais cruel. A escrava, aquela que havia sido amante do homem e que lhe havia dado filhos, a escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que ela possuía e foi vendida para uma região palustre, uma região pantanosa, onde em breve encontrou a morte pela febre maligna. Os dois rapazes, metidos no tronco de castigos, padeceram vexames e flagelações em frente da senzala. Acusados de ladrões pelo capataz, graças ao desejo da senhora dominada de egoísmo terrificante, passaram a exibir pesada corrente no pescoço ferido.
viveram no passado sob humilhações incessantes. No curso de reduzidos meses, caíram sem remédio, minados pela tuberculose que ninguém socorreu. Quando desencarnaram, reuniram-se à mãe revoltada, formando um trio perturbador na organização ruralista, lá na fazenda que os expulsara, sustentando sinistros propósitos de vingança. Não obstante convidados à tolerância e ao perdão por amigos espirituais que os visitavam frequentemente, nunca cederam um tio, um fiozinho, uma migalha nos planos sombrios em que eles haviam pendurado o coração. Atacaram sem piedade a mulher que os tratara com dureza, impondo-lhe destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco. Dominando a sua vida psíquica, transformaram-se para ela em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta suscetíveis de aumentar as suas perturbações. Por isso, ela adoeceu gravemente, desafiando conselhos e medidas de cura. Embora socorrida por médicos e padres diversos, não mais recobrou o equilíbrio orgânico. Arrasou-se o seu corpo físico a pouco e pouco. Incapaz de se expandir mentalmente no idealismo superior que corrige loucuras íntimas e permite a cooperação vibratória de almas que respiram em esferas mais elevadas, a desditosa fazendeira sofreu, isolada no seu orgulho destrutivo que lhe assinalava o caminho, 10 anos de mágoas constantes e indefiníveis. Claro que possuía, por sua vez, amigos prontos a lhe estenderem generosas mãos por ocasião da morte do corpo, que se tornou inevitável. Contudo, quando nós nos tornamos cegos no mal, inabilitamo-nos por nós mesmos à recepção de qualquer recurso do bem. Quando a maldade toma conta da gente, como queremos depois procurar a bondade? Nosso orgulho, nosso egoísmo estarão nos aconselhando no sentido contrário. E estamos vendo aqui como ela foi astuta, como ela agiu de um caso pensado e como, podendo ter feito de outra forma, ela preferiu livrar-se da mãe, separando-a dos filhos e colocando os filhos de maneira injusta sob a acusação de um crime não cometido para sofrerem o escárnio, a miséria até a morte. Com base na sua raiva pessoal. Isto gerou o quê? Dizem que na terra, morto o animal, morto o veneno. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, neste mesmo trecho, Kardec nos traz a informação de que não é verdade que morto o animal, morto o veneno. No plano espiritual, morto o corpo, é aí que o veneno fica pior, porque ele se torna invisível. O capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo fala disso. Então os espíritos migram para o mundo invisível carregados do ódio, que agora não é mais visto com os olhos. Eles passam pelas paredes, eles invadem os ambientes e eles atuam sobre as pessoas que naturalmente, neste caso, a pobre da mulher, com a consciência pesada, com a maldade, não tinha defesa e acabou sofrendo 10 anos de perseguições até que desencarna. O que aconteceu com os 3? A mãe e os 2 filhos foram amparados, tentaram ajudá-los, mas eles não queriam, eles não afastaram um milímetro do desejo de se vingarem, perderam a forma, tornaram-se como estes ovoides, perderam a capacidade de se manterem em equilíbrio e agora atuam sobre a mulher, agora já no plano espiritual, imantados ao seu perispírito, fazendo-a louca, ficando cada vez mais alucinada. O marido Joaquim provavelmente já voltou, porque ele também tinha uma responsabilidade pela união com a moça, pelos filhos que gerou. Ele já deve ter sido encaminhado para a reencarnação, diz Gúbio. E ela também irá, e provavelmente os ovoides vão renascer filhos deles. Está vendo?
nós não gostávamos, quisemos matar e depois o ódio nos faz ser mãe e filho, pai e filho, na mesma família, para que nós aprendamos a corrigir esses problemas. Mas o capítulo ainda não acaba. Vamos no próximo bloco para o seu término. E eu espero que ele possa estar sendo bastante instrutivo para que nós mudemos a nossa mente, porque é a mente que contamina o restante. É a mente inferior, a mente preguiçosa, a mente omissa no bem que faz com que o mal tome conta das nossas esperanças. Daqui a pouquinho nós voltaremos. Estamos de volta com a última parte do capítulo 7º, quadro doloroso, o quadro dessa irmã, que está sob a influência de 3 ovoides que não é por acaso se encontram atacando essa mulher. O instrutor Gubbio ainda tem coisas a ensinar. André Luiz nos fala que depois de uma ligeira pausa na narrativa, ele continuou explicando. Uma vez livre, exonerada dos liames, das ligações físicas com o corpo, essa mulher, em espírito, se viu perseguida pelas vítimas de outro tempo, anulando-se nela a capacidade de iniciativa, em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. Ela sofreu muitíssimo. Não obstante, contemplada pela compaixão de benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor. Mas o ódio trocado é uma fornalha ardente, que mantém a cegueira e a revolta, a sublevação. Desencarnado o marido, veio semilouco encontrá-la no mesmo invencível abatimento, incapaz de socorrê-la em vista das próprias dores que o constrangiam a difíceis retificações, a difíceis correções. Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e ainda mesmo depois que perderam a organização do perispírito, quando se tornaram ovoides, aderiram a ela, grudaram a mulher com os princípios de matéria mental em que se revestem agora como ovoides. A revolta e o pavor do desconhecido, com a absoluta, a total ausência de perdão, ligam-nos uns aos outros, como algemas de bronze. A infeliz perseguida, na posição em que se encontra, não os vê, não os apalpa, mas sente a presença dos 3 e ouve as vozes deles através da inconfundível acústica da consciência. Assassina, você vai me pagar. Ela escuta isso dentro dela. Vive atormentada, sem direção. Tem o comportamento de um ser quase irresponsável. A infortunada criatura não parecia registrar as informações que Gubbio dizia ali em voz alta e que estavam tratando dela, do seu caso. Clamava com medo pela ajuda do companheiro. Eu me vali ainda da oportunidade para algumas perguntas. Diante deste quadro comovedor, como encarar a solução? Pergunta André. Gubbio, muito calmo, respondeu: gastaremos tempo. A perturbação, André, vem de inesperado. Instala-se à pressa. Entretanto, retira-se muito devagar. Aguardemos a obra paciente dos dias. E após uma pausa expressiva, acentuou: tudo me faz crer que os missionários da caridade já lhe reconduziram o esposo às correntes da reencarnação
e é de supor que esta irmã se acha em vias de seguir as suas pegadas a breve tempo. Naturalmente, vai renascer em ambientes de uma vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e compartilhar com ele as experiências futuras. Então, aí eu, apressado, já disse: os inimigos vão ser seus filhos? Indaguei curioso, quebrando as reticências de sua fala. E ele respondeu: como não? Certamente o caso já se encontra sob jurisdição superior. Esta mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão, junto dela, o tempo de voltarem também aos fluidos terrestres. E eu, profundamente exclamado, disse: não se separará dos perseguidores nem mesmo para o regresso? Tenho acompanhado reencarnações que invariavelmente se fazem seguidas de cautelas especiais. Sim, André, respondeu o instrutor. Você reparou nos processos em que funcionaram elementos de intercessão avantajados, atendendo-se à nobilitante missão dos interessados no futuro. E, com o auxílio divino, semelhantes casos contam-se por milhões. Contudo, existem ainda, nos setores da luta humana, milhões de renascimentos de almas criminosas que retornarão o mergulho da carne, obrigadas pela compulsória, pela imposição do plano superior, de modo a expiarem delitos graves. Em ocorrências dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se, no caso a mulher, converte-se no centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa. Ela que vai centralizar o resgate de todos os que ela prejudicou. E com isso, ela assume o comando dos trabalhos de reajuste, sempre longos e complicados, de acordo com os ditames da lei. Compreendendo o meu assombro, Gúbio considerou: por que a estranheza, André? Os princípios de atração governam o universo inteiro. Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos vemos o núcleo e os satélites. Na vida espiritual, vemos os ascendentes, as bases essenciais não diferenciam. Se os bons representam centros de atenção dos espíritos, que se afinam pelos seus ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que se extraviaram da estrada reta em obediência a eles. Nós nos elevamos com aqueles que amamos e redimimos, ou rebaixamo-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. As afirmativas, diz André, inspiravam-me profundos pensamentos quanto à grandeza das leis que regem a vida. E então, atento àquela meditação, naquele instante, evitei novas perguntas. O instrutor acariciou a fronte da criatura desventurada, envolvendo-a de maneira intencional numa bênção de fluidos divinos, e acrescentou: pobre irmã, que o céu a fortaleça na jornada que vai empreender. Seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no abismo mental do ódio, terá uma infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos que se acumularão incompreensivelmente na alma opressa. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos, porque elas se originaram ou se originarão da persistência e invisível atuação dos inimigos de outra época. Não será uma enfermidade que nasceu de uma doença, uma bactéria ou alguma coisa que ela comeu, não. A medicina ainda não sabe detectar as enfermidades que são desajustes biológicos herdados pela companhia de inimigos.
que nos estão ao lado. Terá uma mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará intimamente enquanto não beijar no próprio colo os 3 adversários, convertidos então em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos, e até que ela reajuste estes centros na forja, na fornalha do sacrifício, reconduzindo-os à estrada certa, será na condição de mãe um ímã atormentado ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor. O estudo era, sem dúvida, absorvente, cativante e fascinante, mas a hora controlava-nos o serviço e era imperioso regressar. Imperioso regressar, porque nós teremos no nosso próximo programa, o capítulo 8º, a inesperada intercessão, que vai ser também muito interessante. Mas, neste capítulo 7º, deu para perceber que os que praticam o mal herdam o mal para corrigi-lo. Aqueles podem fazer tudo o que quiserem, podem chicotear, podem matar, podem vender como bichos, como carne, como pedaços de sabão. Mas depois tem que recolher no útero para redimir-se diante deles. Vale a pena fazer o mal? Vale a pena jogar o tempo no lixo? Vale a pena se divertir na bebida, na droga, na confusão, nos prazeres desenfreados, no mau gosto desse lixo que estamos vendo chamado de arte hoje em dia? Vale a pena? Se isso vai ser apenas a materialização física deste campo umbralino que os espíritos inferiores estão trazendo agora quando renascem, num processo de reparação de última hora, de transição, vale a pena encontrar tudo isso depois? Depois de vivermos uma vida assim? Este capítulo 7º é muito instrutivo, porque ele muda a nossa forma de encarar tudo aquilo que fazemos diariamente. Se nós tivermos um pouco de juízo, nós seremos nossos melhores amigos. Não precisaremos pedir que Deus faça isso, porque Deus não obriga ninguém, somos nós que temos que aprender a fazer. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Estava para falar mais um monte de coisa, mas eu sei que você é capaz de tirar suas próprias conclusões. O Espírito da Letra volta na próxima semana com o nosso capítulo 8º, Inesperada Intercessão. Eu aguardo você. Muito obrigado e muita paz.